E aí galerinha, tudo bem? Começando mais uma aula. A aula de hoje seria ao vivo, mas como é feriado, muita gente poderia não ficar à vontade de ter aula, ou feriado religioso, enfim. Então a gente está gravando essa aula, vou deixar disponível para vocês aí. A partir da semana que vem, a nossa aula já vai ser ao vivo, tá? Vou disponibilizar o link para a galera do 8º ano na Moderna Compartilha, para a galera do terceirão lá no nosso querido Moodle, tá? A gente vai fazer aula pelo Google Meet, então galera que vai usar o celular, é bom já deixar o Google Hangout baixado, porque eu não estou conseguindo logar no Meet por uma questão de conta, tá? E aí a ideia é a gente usar o Google Meet, tá? Mas é tranquilão, tá? Você que vai usar o computador é só clicar no link. Se você for usar o celular, por favor, já deixe baixado o Google Hangout, beleza? Tranquilo? Essa aula é uma matéria nova para o 8º ano, para o terceiro ano, matéria de Geografia 2, matéria visando o vestibular, tá? E é a continuação da aula da semana passada. Se porventura você não assistiu a aula da semana passada, eu recomendo que você vá lá, galera do terceiro ano no Moodle, galera do 8º ano lá na plataforma da Moderna Compartilha, que lá tem o link da aula para vocês assistirem. Tranquilo? Beleza? Show? Então vamos lá, galera. Na aula passada, a gente começou a falar sobre o capitalismo. A gente viu a primeira fase do capitalismo, tá? O capitalismo comercial. Hoje a gente vai falar da segunda fase do capitalismo, que é a fase do capitalismo industrial. Só recapitulando, a gente viu que a primeira fase ela ocorre no período das grandes navegações e que o acúmulo de capitais era o resultado da troca dessas mercadorias. A gente viu um pouco sobre as grandes navegações, a gente falou um pouco também de como o mar era cercado de mistérios, acreditavam-se que existiam monstros, por isso que a galera não voltava. Aqui a gente já percebe que a Cruz de Malta iria cair, o que recentemente tem se mostrado uma verdade, visto a quantidade de vezes que o Vasco da Gama foi rebaixado à segunda divisão. Nós temos aqui as rotas, né, que a galera utilizou. O Pedro Alves Cabral, que foi o primeiro a sair, chegou aqui, era para chegar na Índia, mas passou, deu um rolê no Brasil, deu pau no Waze. Vasco da Gama, que foi o segundo a sair, Vasco da Gama, que era vice-rei de Portugal, inclusive, também fez uma rota para a Índia. A ideia era encontrar novas rotas para a Índia atrás de especiarias, só que eles acabaram descobrindo também o continente americano. A gente viu que a política econômica praticada naquele período era a política do mercantilismo, tá? Que tinha como principal objetivo fortalecer estados absolutistas e também a burguesia, tá? Foi a partir daí que o feudalismo ele cai em desuso, ele tem uma decadência e a gente tem o surgimento do capitalismo, tá? E aí a gente tem também o mercantilismo, né? A explicação de como o mercantilismo funcionava, que tinha o grande objetivo de fortalecer estados absolutistas. Uma coisa que eu acho que não ficou clara na nossa aula passada é como que vamos dizer assim, a definição de capitalismo. O capitalismo ele é um sistema político econômico que visa o lucro, tá? No capitalismo, o principal elemento é o lucro, beleza? E aí, vale a gente ressaltar, né, que os meios de produção hoje são os meios de produção privados. Entretanto, a gente já teve períodos onde o Estado era muito forte. Na primeira fase do capitalismo, o Estado era muito forte. Na segunda fase do capitalismo, a gente já começa a ter uma inversão disso. O privado, né, o meio de produção privado, ele se sobrepõe ao meio de produção do Estado. Onde você tinha antes um governo muito forte, né, o Estado muito forte, agora você tem a substituição pela iniciativa privada. Como que a gente sai da primeira fase do capitalismo e a gente vai para a segunda fase do capitalismo? A partir da Revolução Industrial. O que acontece com a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, a gente teve uma necessidade de você produzir mais. Não sei se eu já comentei isso, a gente teve
nas teorias demográficas, o Thomas Malthus, lá atrás do século XVII, dizendo que iria faltar alimento, porque a população estava crescendo em uma progressão geométrica, né? Enquanto os alimentos cresciam numa progressão aritmética, ou seja, os alimentos cresciam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A população crescia 2 ao quadrado 4, 4 ao quadrado 16, 16 ao quadrado 256, 256 ao quadrado, enfim. Ou seja, faltariam alimentos. Então, era sim uma necessidade, conforme a população europeia ia crescendo, a necessidade de aumentar essa produção. E essa produção, ela conseguiu ser aumentada não só de alimentos, como também de produtos, através da primeira revolução industrial, que deu início à segunda fase do capitalismo, tá? Então, no final do século XVIII, a partir do momento que a Europa descobre que o Reino Unido descobre que o carvão pode ser usado como forma de gerar energia, você esquenta, você coloca esse carvão você submete esse carvão a uma temperatura muito alta, o vapor desse carvão gera energia, movimenta máquinas. A partir daí, você tem uma mudança completamente nas relações de trabalho, você tem uma mudança nas relações de produção, e você tem uma mudança na forma como o ser humano vai lidar com o capitalismo, tá? O que acontece? Antes, ainda na primeira fase do capitalismo, a gente tinha as manufaturas, né? O trabalho era extremamente artesanal, né? Antes da manufatura, o artesão fazia o seu trabalho. Então, sei lá, se eu vou produzir um chinelo, se eu vou produzir um chinelo, esse chinelo aqui, eu vou produzir no meu tempo, eu vou pegar matéria-prima, eu vou customizá-lo, eu vou fabricá-lo e eu mesmo vou vender o meu chinelo. E aí, o que acontece? Durante a Revolução, durante esse período, o artesão era o cara que pegava a matéria-prima, que fabricava e que vendia. Ainda no capitalismo comercial, a gente começa o surgimento das manufaturas. Que era o que? O empresário contratava vários sapateiros para vários sapateiros produzirem o chinelo para ele em troca de um salário. A partir da segunda Revolução Industrial, isso muda completamente. A gente tem a relação de trabalho modificando. Eu, empresário, contrato várias pessoas que vão trabalhar para mim em uma fábrica. E essas pessoas vão fabricar vários produtos para mim. Para a gente entender como isso era muito louco, tem um filme que eu sei que todos vocês já viram, terceiro ano eu sei que já viu. Oitavo ano, se não viu, procura no YouTube, que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Inclusive eu tinha esse filme em algum lugar por aqui. Enfim, quem quiser depois dar uma procurada no YouTube, vale a pena, porque a gente tem sim esse filme no YouTube. E esse filme ele mostra pra gente como que a relação de trabalho era meio louca naquele período, tá? E aí a gente tem a produção industrial se tornando essa maior fonte de lucro, e aonde surge esse trabalho assalariado, ou seja, as pessoas trocam a sua força de trabalho por um salário. E aí a gente começa a ter algumas questões sociais surgindo, e aí a gente tem o nosso querido Karl Marx, que foi um pensador, escritor, um dos escritores do Manifesto Comunista, um cara muito controverso. Muitos amam, muitos odeiam, mas o Marx, ele teve sim algumas contribuições interessantes para o pensamento ocidental contemporâneo. Ele criou um conceito, está aí de vermelhinho aí no slide de vocês, chamado mais-valia. O que é o conceito da mais-valia que muita gente confunde? O conceito da mais-valia era é o seguinte, vamos pensar que eu sou engenheiro da Volkswagen. Eu sou um cara que trabalha na linha de produção da Volkswagen, e eu sou o cara responsável um engenheiro-chefe, estou falando um cargo alto pra caramba, de produzir aqueles carros. Sou responsável pela produção daqueles carros, ali naquela linha de produção. Vamos supor que eu seja o responsável pela produção do Polo, tá?
Polo custa em torno de 50 mil reais. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas enfim. Vamos botar 50 mil reais. Eu ganho por mês 20 mil reais. Né? Pois bem, se eu produzo 10 carros por dia, e cada carro custa 50 mil reais, por dia, a Volkswagen tem um lucro em cima do meu trabalho, né? Um lucro não, um ganho, né? Porque tem os gastos, mas enfim, de 500 mil reais por dia. Se você for somar isso, e aí eu vou pegar a calculadora porque eu sou de humanas, o que acontece? Se eu pegar isso e multiplicar esse 500... Enfim, se eu pegar esses 500 mil... Gente, às vezes eu me enrolo com o celular, sabia? Enfim, 500 mil e multiplico isso por 5 dias trabalhados, eu tenho 2 milhões e 500 mil por semana. Se eu multiplico isso por 4, eu tenho 10 milhões de reais produzidos no meu trabalho. Desses 10 milhões, vamos supor que com toda a linha de produção, com todo o pagamento de salário daquela linha de produção, vamos supor que a Volkswagen gaste 1 milhão de reais por mês. Estou chutando o número, tá? 1 milhão de reais. Então, olha só. 10 milhões menos 1 milhão. Ou seja, quem de fato, pro Max, linha de pensamento do Max, tá? Esses 9 milhões de reais seria a mais-valia. Ou seja, quem de fato faz o trabalho, quem de fato põe a mão na massa, ganha muito menos do que o dono no meio de produção. E aí a gente pode colocar várias questões nisso. O investimento do cara, o lucro do cara, porque o cara resolveu montar aquilo ali. Tem tudo isso. Mas para o Max era injusto o conceito da mais-valia, onde o lucro ficava com o dono do meio de produção e não com o proletariado que de fato fabrica, produz aquele produto. Isso é o conceito da mais-valia, tá? Então, para o Max, o conceito da mais-valia seria isso, tá? O lucro através o lucro que quem produz o produto tem de fato tem um lucro menor do que o dono do meio de produção, tá? O dono do meio de produção ganha muito dinheiro e isso não é de fato dividido. O Max, galera, ele era um cara, deixa eu só botar os slides todos aqui pra vocês. Isso. O Max, ele era um cara, muitos falam, Karl Marx era um cara que odiava o capitalismo. Não é isso, tá? Ele tinha críticas ao capitalismo, né? E aí, qual era a crítica que o Karl Marx tinha? A crítica dele ao capitalismo era que o capitalismo promovia grandes desigualdades sociais. E eram essas desigualdades sociais que o Karl Marx defendia que não houvesse, né? E aí, o que acontece? Só pra gente ter só pra eu dar o conceito certinho de mais-valia, seria a diferença, que eu acho que não ficou muito bem claro, seria a diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e o valor do trabalho. Ou seja, seria a diferença entre o lucro obtido pela venda daquele produto e quanto o funcionário que de fato botou a mão na massa ganha, tá? Por exemplo, se eu gero para uma empresa 50 mil reais de lucro por mês e eu ganho 5 mil, a mais-valia que o patrão, que o meu chefe ganha sobre mim é de 45 mil para o Marx, tá? Então, isso é o conceito da mais-valia. A diferença entre o que o funcionário de fato ganha com o que ele produz de lucro, beleza? Tranquilo? Então, para o Marx, essas desigualdades produzidas pelo capitalismo promoveriam abismos sociais. O que de fato a gente vê hoje. Existem abismos sociais em quase todos os países do mundo. O Brasil é um exemplo deles. Estados Unidos é um país riquíssimo com um abismo social absurdo, tá? Então,
O Marx, depois quando a gente for comparar o capitalismo com o socialismo, para a gente entrar em Guerra Fria, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas para o Marx, essa diferença de ganhos promoveria desigualdades sociais, problemas sociais, o que de fato acontece. Isso aí a gente tem a fase da primeira Revolução Industrial, tá? Isso no final do século XVIII. A gente tem uma mudança completa na forma de se produzir, inclusive a partir do século XIX, nota-se um aumento na temperatura da Terra, isso não é por acaso. A gente tem, por exemplo, o rio Tamsa, em Londres. Desde o século XIX ele já era um rio extremamente poluído por causa dos resíduos das fábricas. Hoje até recuperaram já esse rio, tá? E aí o que acontece? A partir do século XIX, a gente teve uma necessidade de uma maior quantidade de matéria-prima, de energia, mão de obra e também do mercado consumidor. E fez com que essa industrialização, que a gente chama de segunda revolução industrial, ela se espalhasse por outros países europeus, como a Alemanha, França, Itália, um pouco menos, mas também fora da Europa, como o Japão, o Canadá e os Estados Unidos. E aí que vem o grande X da questão. A partir daí, o Estado deixa de ser o principal agente da economia. O Estado deixa de intervir na economia. A economia passa a ser um pouco mais autorregulada, o que nós chamamos de liberalismo. O que é o liberalismo econômico? A gente tem o liberalismo e a gente tem o neoliberalismo. Na próxima aula, quando a gente for falar de capitalismo, do capitalismo financeiro, a gente vai ver a diferença entre o liberalismo e o neoliberalismo. No liberalismo, você tem um Estado que intervém pouco na economia, entretanto, o Estado deveria ser o agente preocupado ou o agente responsável por dar bem-estar à população, o que a gente chama do keynesianismo ou do estado de bem-estar social, tá? Que é o seguinte: esse estado de bem-estar social, gente, eu perdi o slide que estava falando sobre isso aqui. Enfim, perdi. Mas enfim, o estado de bem-estar social, deixa eu só ver se eu acho aqui. Enfim, olha só, o estado de bem-estar social, ele começa a nascer a partir da terceira fase do capitalismo, que é a fase do capitalismo financeiro. Esse liberalismo econômico, ele provoca uma grande crise, que vai ser justamente a divisão entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Que crise é essa que divide o capitalismo? Uma crise que acontece após a segunda revolução industrial, que é a crise de 1929, tá? Como a produção crescia rapidamente, aumentava-se a divisão do trabalho, a fabricação em série, gerando muito lucro e possibilitando a nova fase do capitalismo. Mas essa nova fase do capitalismo, ela só vai acontecer porque o capitalismo industrial ele vai ruir. Ele vai ruir por causa da crise de 1929, o chamado crash de 1929. O que foi a crise de 29? A crise de 29 eu não lembro se eu cheguei a explicar isso na nossa última videoaula, mas vamos lá. O capitalismo comercial, ele sai de cena a partir da Revolução Industrial, e a gente tem a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. O capitalismo industrial ele sai de cena para a entrada do capitalismo financeiro devido a uma grande crise. Que crise foi essa? Foi essa, a crise de 29. Qual a característica da crise de 29? Foi uma crise de superprodução. Professor, o que é uma crise de superprodução? Uma crise quando se produz demais? Exatamente. Olha só, se eu tenho uma caneta, essa canetinha aqui, essa caneta custa R$2. R$2 essa caneta. Só que aí o que acontece? Vou pegar essa outra caneta aqui. Essa canetinha aqui, que tá bem ferrada. Sai, corona! Enfim, vamos lá. Olha só. Eu tenho essa caneta aqui. Essa caneta custa R$1 na papelaria. Correto? Eis que você vai fazer uma prova. Chega na hora da prova, ninguém sabia, ninguém leu o edital, que normalmente isso está no edital, e diz que só pode fazer a prova com caneta transparente com tubo amarelo.
E aí tem um cara vendendo essa caneta na porta do local de prova. O que acontece? Muita gente vai precisar comprar essa caneta e ele não tem essa caneta para todo mundo. Vamos supor que tenham 1000 candidatos lá e ele tem 200 canetas. Ou seja, 800 candidatos não vão ser simplesmente eliminados do concurso porque não vai ter a caneta. Então essa caneta que custa R$1, meu irmão, ele vai cobrar 50 e vão ter 200 candangos que vão pagar R$50 na caneta. Tá? O nome disso é lei da oferta e da procura. É muito parecido com o dinâmico do Uber. Todo mundo quer Uber. Não tem Uber, tá chovendo. Você precisa pegar o Uber. Não tem, o que acontece com o preço do Uber? Vai lá pra cima, fica mais barato você pegar o táxi, você pega o táxi. Mas enfim. E aí o que acontece? Também pode ocorrer o contrário. Por exemplo, eu produzo muitas canetas. Só tem uma faca aqui também. Não sei por que tem uma faca aqui. Tô até preocupado, vou evitar dormir essa noite. Enfim, eu tenho muita caneta aqui. Muita caneta aqui e uma faca. Enfim, eu tenho muita caneta aqui. Se eu tenho muita caneta e pouca gente para comprar as minhas canetas, o que vai acontecer com o preço das canetas? Isso aí. O preço vai, diminuir. O preço vai cair. Se o preço da caneta vai cair, vai despencar, se eu tenho muito produto, eu vou ter... meu produto vai encalhar. Eu não vou conseguir vender. Se eu não vou conseguir vender, e se para vender eu vou ter que diminuir o preço, eu vou diminuir meus lucros. Diminuindo meus lucros, eu posso não conseguir pagar contas. E aí eu vou à falência. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a crise 29 nos Estados Unidos. Cara, a crise 29 nos Estados Unidos, ela foi uma crise... que a população americana, vou guardar a faca aqui, não sei, de repente é para me matar, mas vou deixar aqui. Enfim, a população americana de classe média, do nada, ela passou a se tornar paupérrima. Pessoas de classe média alta passaram a viver sem teto, porque foi uma quebradeira geral. As fábricas começaram a produzir demais, e aí a gente tem, para mim, a grande questão que envolve o capitalismo, a grande incoerência do sistema capitalista, que é o seguinte: se eu produzo muito, vamos pensar nessa foto aí. Você tem aí o cara que tem cara de ser o gerente, aqui, né? E um monte de gente trabalhando. Já pararam para pensar para que serve o 13º? Salário, 13º. A gente recebe janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro. E aí no dezembro te pagam o 13º salário. O 13º salário nada mais é do que um dinheiro para movimentar a economia para as compras de Natal, gerar mais emprego, gerar maior produção industrial e por aí vai, né? É uma engrenagem. Não sei se vocês lembram, né? Eu não sei se tem uma folha aqui. Tem um ciclo. Todo sistema capitalista, ele funciona a partir desse ciclo vicioso. Todo sistema capitalista vai funcionar a partir desse círculo vicioso. Não tem uma canetinha aqui, né, cara? Meu Deus do céu. A gente precisa de uma canetinha, não tem. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Então, todo sistema capitalismo vai funcionar da seguinte forma. Preste atenção. Eu vou anotar aqui e vou mostrar para vocês, mas vai prestando atenção. Eu tenho a produção. Espera que ficou horrível, tá? Vou fazer com a caneta mesmo. Se ficar muito fraco, depois na próxima aula eu coloco um slide para vocês disso. Aqui veio o insight agora. Deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Tá, ó que beleza. Olha só. A produção, ela vai gerar emprego. Quanto mais eu produzo, mais eu gero emprego. O emprego vai gerar renda. Quanto mais pessoas trabalhando, mais renda eu tenho, mais dinheiro eu tenho circulando. Quanto maior a minha renda, maior vai ser o meu consumo, que é a palavra-chave do sistema capitalista. Então, olha só. Deixa eu botar aqui para vocês.
Olha só. Estão conseguindo ver? Não, né? Aprendi esse macete. Olha só. Produção gera emprego. O emprego gera renda. E a renda gera consumo. E o consumo, galera, vai gerar... Cadê a canetinha? Vai gerar mais produção. Isso aqui é um funcionamento básico de qualquer sistema capitalista. Produção gera emprego, emprego gera renda, renda gera consumo e consumo gera produção, que vai gerar mais emprego, que vai gerar mais renda, que vai gerar mais consumo. Se eu porventura pegar o meu consumo, desse lado. Se eu pegar o meu consumo e eu diminuir drasticamente o meu consumo, se eu não tiver consumo, eu não vou ter produção. E aí eu não vou ter emprego. Voltando aqui. E eu não vou ter emprego. E eu não vou ter renda. E eu não vou ter consumo. E eu tenho uma crise estabelecida. E eu derrubei, meu Deus, derrubei um negócio aqui, umas taxinhas, gente. Enfim. Então, olha só. Vamos lá. Se eu não tenho produção, eu não tenho emprego. Se eu não tenho emprego, eu não tenho renda. Se eu não tenho renda, eu não tenho consumo e eu não tenho mais produção. E foi exatamente isso que aconteceu em 1929. Porque a galera começou a produzir. E não pensaram que não tinha público para consumir essa produção. Porque a galera que trabalhava, vamos lá. Qual era a característica daquele período? Por isso que eu acho que vale a pena vocês verem depois Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Quem não viu, quem já viu, tá de bobeira na quarentena mesmo, já maratonou La Casa de Papel, já viu que a Nairobi morre. Então, opa, se alguém não viu aí, desculpa, hein, spoiler. O que acontece? Se você tem uma produção muito grande, né? E você não tem quem consome, gente, é óbvio que vai dar ruim. E aí o que acontece? Naquele período a galera recebia mal, trabalhava 12, 13, 14 horas por dia, porque não tinha lei trabalhista. Inclusive tem uma galera aí meio doente que apoia, que defende que as leis trabalhistas devam ser flexibilizadas, o que, ao meu ver, significa, na verdade, você retirar direitos trabalhistas. Aí você mete um termo flexibilizado no meio, que é para ficar bonitinho. Mas a galera defendia que não tinha que ter lei trabalhista, não existia lei trabalhista. Então a galera trabalhava 14, 15 horas por dia. Você tinha um segundo ponto, que essas pessoas eram mal remuneradas. Gente, é uma parada importante, é uma parada que qualquer economista do mundo sabe o que é isso. Se você tem uma população que trabalha muito em relação a tempo, mal remunerada, com péssimas condições de trabalho, essa galera não vai consumir. É óbvio, essa galera não vai consumir. Então, na crise 29, o que acontece? A galera parou de consumir. Não tinha consumo. Como não tinha consumo, né? O preço dos produtos, muita produção, lei da oferta e da procura, né? Eu tenho muita oferta e pouca procura. O que aconteceu? O preço dos produtos, despencou. Porque não tinha quem comprasse, porque a galera era mal remunerada. A galera trabalhava 7 dias na semana, 15 horas por dia. Então, a gente teve, nesse período da crise 29, uma crise de superprodução. Os bancos, as empresas começaram a não pagar os bancos, os empréstimos. As pessoas que foram demitidas começaram a não pagar as suas hipotecas. E aí a gente teve uma quebradeira geral. As empresas quebraram e com isso as pessoas perderam seus empregos. Os bancos quebraram e com isso as pessoas perderam as suas contas. E as pessoas não pagaram as suas hipotecas. As pessoas perderam as suas casas. As pessoas estavam sem dinheiro, sem emprego e sem casa. Olha a situação dos Estados Unidos com a crise de 1929. Então, a partir daí, a gente tem o New Deal, a gente tem o keynesianismo, a gente tem um estado de bem-estar social, a gente tem um planejamento para reconstruir a economia mundial. E esse planejamento, ele passa
por uma reformulação em como o capitalismo ele era pensado. Então, segunda fase do capitalismo que nós aprendemos hoje, a segunda fase do capitalismo, ela se deu a partir da Revolução Industrial. O principal elemento para a obtenção de lucro era justamente a produção industrial, e esse sistema, essa fase, entra em declínio a partir do momento que a gente tem uma grave crise no capitalismo, que foi a crise de 29, uma crise de superprodução. Beleza? Tranquilo? Show? E lembrem-se, qualquer sistema capitalista vai funcionar da seguinte forma, tá? Produção gera emprego, emprego gera renda, renda gera consumo e consumo gera produção. Beleza? Tranquilo? É isso. Emprego, renda, consumo, produção, sendo o nosso querido consumo o principal elemento, a principal peça da engrenagem do sistema capitalista. Beleza? Tranquilo? Show? Galerinha do terceiro ano do médio, avisos. Eu passei isso semana passada, só que eu particularmente não gostei da qualidade das questões que eu encontrei, né? Porque eu não queria ficar dando spoiler das próximas fases do capitalismo. Próxima aula a gente vai matar as fases do capitalismo, e aí sim eu vou botar uma lista de exercícios sobre o tema, uma lista de exercícios mais ampliada sobre o capitalismo, e a gente vai fazer uma aula ao vivo só para corrigir esses exercícios, beleza? Oitavo ano, no Moodle, na plataforma da Moderna, teremos uma atividade para vocês fazerem, ok? Tranquilo? Galera, boa Páscoa para todo mundo. Cuidado com o chocolate da espinha, então podem me dar o chocolate. Oitavo ano eu tô devendo o bis para vocês. Vou mandar o bis para vocês pelo Sedex, mentira. Quando a gente voltar no primeiro dia de aula vai ter um bisão para vocês, tá? Se não tiver, até o dia 31 de dezembro a gente vai ter esse bisão para vocês. Tranquilo, galera? Então é isso. Na próxima aula a gente entra na terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, tá? Que é um capitalismo onde a gente vai ver o que é um trust, o que é um cartel, o que é uma holding, por aí vai, tá? Próxima aula ao vivaça, tá? Ao vivo pelo Google Meet. Então, você que não tem ainda o Google Hangout baixado aí no seu celular, baixe-o. Se você for entrar pelo computador, basta clicar no link, beleza? Tranquilão? Galera, Feliz Natal, ó. Feliz Páscoa, que o Coelhinho da Páscoa passe aí e deixe muitos chocolates para vocês, porque chocolate é muito bom. Inclusive eu aceito os presentes de Páscoa atrasados, tá? Eu aceito de boa, você vai lá, compra um chocolate pensando no professor e me entrega no primeiro dia de aula, que eu lembrarei disso com muito amor e carinho. Ok? Tchau, galera. Valeu. Fui!